O que os homens deveriam aprender com as mulheres na hora de investir? Diversos estudos apontam que as mulheres possuem resultados melhores do que os homens quando investem em longo prazo. Mas o que leva a isso tudo? Bem, se você não me conhece, meu nome é Rodrigo Medeiros, sou analista de valores imobiliários, fundador do Desmistificando Research, primeiro serviço independente voltado à análise de fundos imobiliários. Nós ajudamos os investidores desde 2015 a formarem suas carteiras de fundos imobiliários. E em 2022 nós começamos com o nosso serviço de análise de ações. Mas vamos lá, o que faz esses investidores, essas investidoras, a terem resultados melhores do que os homens? Antes de mais nada, eu vou deixar aqui na descrição o link de alguns desses estudos que eu li, tá? Para que vocês também possam ler e ter os seus aprendizados sobre tudo isso que leva as mulheres a terem resultados mais consistentes no longo prazo. O primeiro ponto que leva as mulheres a terem mais resultados, eu resumiria na expressão pesquisa. As mulheres, normalmente, quando vão fazer um investimento, elas pesquisam mais. Elas buscam mais informações sobre aquele investimento. Elas estudam mais. O homem, às vezes, ele tende a ser um pouco mais ansioso, um pouco mais rápido no seu investimento e acaba deixando de lado um pouco essa pesquisa. Eu que trabalho com atendimento de investidores e investidoras desde 2015, eu observo muito isso. A mulher acaba tendo essa tendência de pesquisar mais do que os homens. Consequentemente, ela acaba fazendo um investimento mais consistente. Um outro ponto, um ponto muito importante, esse ponto eu realmente gostaria que tivessem me dito e me ensinado lá quando eu comecei a investir, nos meus 22 anos. E eu poderia resumir em uma única palavra: arrogância. As mulheres são menos arrogantes do que os homens. Consequentemente, elas escutam mais a opinião das outras pessoas, elas acabam buscando mais ajuda profissional na hora de realizar os seus investimentos do que os homens. E aí, consequentemente, elas tendem a ter mais informações, ter mais insights do que muitas vezes os homens. Não adianta, gente, quando eu tenho várias pessoas estudando, várias pessoas conversando, pessoas com mais experiência me orientando, eu vou ter uma tendência de resultado melhor. Calma, calma, homens. Não sejam arrogantes, não saiam desse vídeo agora. Isso aqui não é uma crítica a vocês, é apenas uma tendência natural. Quando eu comecei a investir aos meus 22 anos, eu era muito arrogante, infelizmente. Ninguém sabia mais do que eu ia dominar o mundo, eu ia ficar rico. Que burro que eu fui, exatamente. Queria que alguém tivesse me ensinado para não ser. Se bem que eu era tão arrogante, mas tão arrogante, que se tivessem me dito para não ser arrogante, eu ia dizer, mas eu não sou arrogante, né? Tem disso também. Mas acaba que realmente isso me atrapalhou bastante no começo como investidor. Poderia ter escutado mais investidores mais experientes. Quando eu comecei a aprender a deixar isso de lado, e ainda bem que foi cedo, eu comecei a escutar mais as pessoas e aprender mais. Nós vemos muito isso nas mulheres. E é um pouco do que esses estudos apontam. É curioso também, porque as mulheres elas acabam buscando mais ajuda profissional e aí acabam também tendo mais conhecimento sobre isso. E é claro que nesse ponto eu tenho que admitir, as mulheres têm um faro aí um pouco mais sensível para a pilantragem, né, gente? Não tem jeito. Elas acabam tendo aí um faro para encontrar pilantra que promete riqueza rápido, às vezes um pouco mais aguçada do que nós homens. E aí, então, consequentemente, isso acaba ajudando bastante elas. Mas vamos lá, gente, não saiam desse vídeo. Isso aqui não é homem contra mulheres. Então, o meu objetivo aqui é trazer os dados desses estudos, trazer algumas conclusões desses estudos, que nada mais são do que conclusões sobre comportamentos que fizeram as pessoas serem melhores investidoras. Exatamente, comportamentos que levaram as pessoas a terem resultados mais consistentes. Não importa, na verdade, se fosse homem ou se fosse mulher. O que, na verdade, o estudo acaba concluindo é que, para a mulher, parece que aquilo é um pouco mais natural do que para o homem. Por isso que eu digo, são comportamentos que nós podemos aprender, que são mais naturais para as mulheres e que iriam nos ajudar
consideravelmente durante esse processo. Então já aproveita, curte aqui o nosso vídeo, compartilha com seus amigos e se inscreva no canal para mais conteúdo como esse. Mas vamos lá, que outras características das mulheres nós podemos olhar e tentar ter resultados mais positivos no futuro? Riscos. As mulheres tendem a correr um risco menor do que os homens. Os homens acabam muitas vezes, segundo esses estudos, vendo o risco como um desafio. Então ele é um desafio a ser superado, a ser enfrentado. As mulheres já olham o risco como uma ameaça. Então ele é algo que eu tenho que contornar, que eu tenho que acabar fugindo dele. É certo, nós sabemos que o retorno está atrelado ao risco. Quanto mais risco eu corro, mais retorno eu acabo tendo. Mas o que acaba acontecendo? Os homens exageram nesse enfrentamento dos riscos. Não é por menos que nós temos uma pesquisa da CVM que aponta que 91% das pessoas que caem em pirâmide financeira são do sexo masculino. Isso aponta o quê? É o desafio. Não, é agora eu vou. É o risco. É a ganância que muitas vezes leva esse homem a assumir esse risco desmedido. Então a mulher assume um risco menor, então ela acaba tendo perdas um pouco menores. Desde 2015 eu trabalho com atendimento de investidores e investidoras. O que eu costumo ver? Nas carteiras dos homens é mais comum eu encontrar investimentos que valorizaram muito, muitas vezes 800%. Mas também é mais comum eu encontrar investimentos que desvalorizaram muito, como por exemplo 90%. Infelizmente, eu acho mais investimentos que desvalorizaram muito do que investimentos que valorizaram muito. Nas carteiras das mulheres, é muito raro você encontrar um investimento que teve uma explosão de valorização, como 800%. Mas é muito, mas muito raro você achar um investimento que desvalorizou tanto. Por quê? Porque justamente elas buscam contornar esse risco, estudam mais e acabam tendo uma arrogância menor e escutam mais outras pessoas, outros profissionais. Um outro ponto que eu achei muito interessante desse estudo se refere a medo e raiva. Segundo esses estudos, a mulher, quando ela tem um momento de estresse no mercado financeiro, ela tende a ter medo e o homem tende a ter raiva. Quando eu tenho medo, eu sou mais cauteloso. Eu vou ter um pouco mais de receio, então eu vou estudar mais, eu vou buscar mais informações para que realmente eu não tenha um grande prejuízo. Quando eu tenho raiva, as minhas emoções acabam controlando o meu lado racional e eu acabo fazendo um pouco mais de besteiras. Eu achei muito interessante realmente esse ponto, porque me lembrou de quando eu andava de moto. Eu tinha muito medo de cair quando eu andava de moto. E acabou que, evidentemente, eu era muito cauteloso ao andar de moto e acabou que eu nunca tive um acidente. Um outro ponto, um outro estudo muito interessante é o estudo da Nutmeg. O estudo da Nutmeg aponta que as mulheres são 25% menos propensas a fazer retiradas dos seus investimentos em momentos de estresse. Isso mesmo, quando eu tenho aquele momento de estresse, aquela grande queda, as mulheres têm uma propensão 25% menor do que os homens a retirar seus investimentos. Nós sabemos que quando eu invisto na Bolsa de Valores, alguns estresses podem acontecer e levar a desvalorizações das carteiras. Consequentemente, o que acaba acontecendo? Muitos investidores, no afã emocional, retiram o investimento e acabam voltando só quando valorizou. As mulheres têm uma propensão maior de manter esses investimentos. Consequentemente, elas acabam tendo resultados melhores do que os homens. E aqui nós conseguimos interligar com outro dado, um dado de um estudo inglês, que aponta que as mulheres são mais pacientes do que os homens. Esse estudo inglês aponta que as mulheres giram as suas carteiras 45% menos que os homens. Na verdade, o estudo apontou que as mulheres fazem 45% menos operações do que os homens, ou seja, elas giram menos a carteira delas. Então, elas têm mais paciência para esperar com que esses investimentos gerem seus resultados. Fica lá e espera toda a maturação. O homem já tem uma tendência maior de girar a sua carteira, ficar o tempo todo buscando novas oportunidades e acaba não tendo um resultado consistente no longo prazo. Nessa hora, quando eu li esse estudo, eu lembrei de um conselho que eu dei para um amigo. Há uns 12, 13 anos atrás, ele começou a investir. E aí ele ficava aqui, ó, na frente do computador e pá,
tempo todo no home broker. E aí eu disse para ele, ô fulano, isso não é videogame? Se você ficar aí o tempo todo girando sua carteira, você não vai passar de fase. Não adianta. Investimento você faz o quê? Exatamente como nós mostramos agora nesse vídeo. Eu estudo. Eu gasto muito tempo estudando. Eu escolho meu investimento. Eu faço nos momentos adequados. Eu sei fazer a minha carteira bem montada. E agora eu tenho a paciência para ganhar. Sim, giros são necessários e giros são importantes. Mas não é aqui todo dia. Quando eu li esse estudo, eu lembrei muito desse conselho que eu dei para esse meu amigo e que eu dou para vocês também. E aqui, gente, esse vídeo ele não é, como eu disse para vocês, de homens contra mulheres. É de comportamento. Quem sabe esses comportamentos são mais naturais para as mulheres. Mas nós podemos aprender sobre eles também. Nós podemos realmente nos espelharmos nesses comportamentos e conseguir acabar tendo resultados mais consistentes no longo prazo. E aqui também fica um ponto importante. Nós sabemos que ainda temos poucas mulheres investidoras. E esses estudos mostram que sim, mulheres, vocês têm capacidade e condições de serem excelentes investidoras. Com os estudos até a ponto de serem, na média, investidoras melhores do que os homens. Então, não tenham medo, não fiquem distante dos seus investimentos. Não fiquem distante dos investimentos com seus maridos. Quem sabe essa junção marido e mulher não é o que está faltando para dar uma alavancada nos investimentos de vocês, gerar esse equilíbrio, porque assumir risco também é importante. Mas tem aquela pessoa que diga, não, mas será? Será que esse é o melhor caso? Que permita essa reflexão, que retire essa arrogância? Então, mulheres, se insiram nesse universo de investimentos. E homens, se inspirem nesses comportamentos que são mais naturais a elas para proteger os seus investimentos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Um forte abraço!